Isso, ô Marinho. Em fevereiro, né, a gente trouxe aqui com exclusividade no UOL que o Corinthians começou a monitorar a situação do Lamela, jogador argentino, 32 anos, tem contrato com o Sevilha até o meio desta temporada. E esse monitoramento, né, tem gente que não gosta dessa palavra, mas para mim ela cabe muito bem sim. O que seria um monitoramento? É você procurar o empresário do atleta, perguntar se ele tem interesse em jogar no Brasil, valores, né, de salário, enfim, você começar a entender ali se o jogador pode ou não, né, jogar no seu clube no futuro. O Corinthians fez todo esse monitoramento, só que aí o Corinthians foi mais a fundo. O Corinthians começou a pesquisar as lesões do atleta. O Corinthians fez um estudo no quesito de histórico de lesões. E aí o Corinthians descobriu que é um atleta que tem um histórico de lesões bem farto, viu, o Marinho? Inclusive, nesse ano, né, uma pessoa dentro do Corinthians me disse que esse ano já foram duas lesões, somente em 2024, duas lesões diferentes. E fez o Corinthians dar uma recuada e, na verdade, né, como está escrito aí na nossa coluna, o Corinthians desiste realmente, ele não vai fazer proposta, tá? Essa semana, na segunda-feira, né? Na segunda-feira saiu, acho que foi no Jornal Espanhol, alguns sites aqui no Brasil também repercutiram que o Corinthians estava monitorando a situação. Eu acho que até com um pouco de atraso, porque monitorando estava em fevereiro, março. Hoje realmente já desistiu, tá? Uma fonte muito grande, muito importante do Corinthians falou que houve o interesse, mas o Corinthians sequer fez proposta porque fez o estudo do histórico de lesões do jogador e realmente é uma contratação considerada de alto risco. É um atleta já de 32 anos, que tem dificuldades para jogar no Sevilha hoje por causa das lesões, e o Corinthians já tem jogadores que a torcida está sem paciência nenhuma, Marinho. O Palácios, por exemplo, ele só jogou 45 minutos contra o São Bernardo. Foi um jogador que o Corinthians contratou para ser o lateral esquerdo titular, né, do time, e não jogou até agora. E o torcedor fica, volta quando? Volta quando? O que está acontecendo? E o Coronado também, Ele, né, Samir? o Coronado também, o Coronado jogou 20 minutos na estreia contra o Santo André, aí sofreu uma lesão muscular, depois ficou muito tempo fora. Aí depois teve dengue, que também aí já não dá para culpar, uma calamidade pública, né? Não tem como. Aí só que ele sentiu bastante a dengue. Você sabe que tem, né, Marinho? Tem casos que realmente são mais pesados. E o jogador de futebol, eu conversando com especialistas dentro do Corinthians, ele acaba perdendo muito da musculatura, né? Depois da dengue, né? Depois da recuperação. Aí ele já demorou também na questão da dengue. Aí quando ele volta, né, para jogar mais uma partida só, o Coronado ele acaba sofrendo uma lesão no quadril. Então o torcedor já está sem paciência com isso. O Maicon foi renovado o empréstimo, na fatalidade de novo, né? Uma lesão de ligamentar de joelhos, né? De joelho. Então não volta mais esse ano. Então, assim, a diretoria do Corinthians não pode mais arriscar, né? Já o que tinha para gastar nesse sentido já gastou. Então não tem como você arriscar no Lamela hoje. Por isso o Corinthians desiste e não vai fazer proposta aí pelo argentino. Tecnicamente foi até elogiado dentro do Corinthians, viu? Eles analisaram bem, um jogador que joga por dentro, como joga aberto também do lado esquerdo, enfim. O Corinthians fez um bom estudo sobre ele e achou melhor não fazer a proposta, Marinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Samir, já encaminhando aqui o encerramento do Corinthians, me despedindo de ti. A desistência pelo Lamela, ela faz o Corinthians buscar um jogador de mesmo perfil ou o Lamela era visto como uma oportunidade e isso não vai obrigar o Corinthians a vasculhar o mercado atrás de um jogador semelhante? Prazer te ter aqui. Não, o Corinthians, não, a pergunta é boa porque o Corinthians busca sim um jogador, né, um meio-campista. O Lamela é um jogador alto, né? Não sei exatamente a altura dele, mas é um jogador alto e o Corinthians está tentando o Hernani, né? Jogador do Parma da Itália, que está muito bem lá na Série B do Campeonato Italiano. Esse é um jogador que o Corinthians tem negociações avançadas com ele. Claro que vai depender também da questão Parma, né? Não adianta a gente falar, tá adiantado com o jogador, mas ele tem contrato até o meio do ano que vem. Então, esse atleta, por exemplo, jogaria mais ou menos na mesma posição que o Lamela, porque o Corinthians quer um atacante driblador.
mas aí o Lamela, por exemplo, não, esse jogador do Corinthians que é driblador, que atue pelos lados, não tem nada a ver com o argentino, porque não é a característica do Lamela. O Corinthians já está pensando, inclusive, numa possível perda do Wesley, já que esse gol do mundo todo, né, que o Wesley fez, os 2 gols dele contra o Fluminense, né, isso daí repercutiu na Europa, já tem Atlético de Madrid interessado, o Corinthians recebeu uma proposta que chegou até 18 milhões de euros, 15 mais 3, né, de bonificações em relação ao Wesley, do West Ham. O Corinthians também tem uma sondagem que é aquela assim, ó, faremos uma proposta no meio do ano, que é do Real Betis, esse que já é até é o clube mais antigo que sonda o Wesley, e o Corinthians acredita que podem chegar propostas de clubes, né, até de maior expressão na Europa. Então o Corinthians também vai se preparar para uma possível perda do Wesley. Então a ideia do Corinthians é trazer um volante, um meio-campista e um atacante, no mínimo aí no meio da janela desse ano, viu, Marinho? Tá certo. Valeu então, muito obrigado, Samir Carvalho, que te colocou por dentro de todas as informações do Corinthians, de dentro e de fora de campo. Samir, valeu. Hoje tem Corinthians contra o América de Natal, 8 da noite na Arena das Cris. 8 horas da noite, né, às 20 horas tem toda a repercussão aqui no UOL, e amanhã a gente volta no De Primeira, tomar um café e falar dessa partida aí, viu, meu querido Marinho Saldanha. Valeu. Tá bom. Não me oferece café que eu vou correndo, viu, Samir? Adoro café. Nossa, eu sou viciado completo em café. Realmente, consumo o dia inteiro. Ó, soltei um bar mais gaúcho impossível. Olha só, deixa eu atender o pessoal aqui que está falando no chat da live. Ó, o Herbert Albuquerque. A América vai vencer o Corinthians hoje. Olha, opinião diferente, polêmica. Deve ser torcedor rival. Aposto que tem uma rivalidadezinha aí. E também gostei do nome desse próximo que falou aqui, ó. Learn Football and Speak English. Tomara que eu tenha ido bem na pronúncia, tá? Ele falou o seguinte, ó. Queriam demitir o Antônio e se lascaram sobre o Corinthians e o técnico Antônio Oliveira. Agora, o nosso assunto, ainda bem que eu comecei a caprichar no inglês, porque a gente vai para fora do país, direto da Espanha, vai entrar aqui na tela o meu querido Thiago Arantes para falar de Champions League, dos campeões da Europa. Vini Júnior no 10 de goleadores brasileiros na competição e jogou o fino da bola no empate em 2-2 entre Bayern de Munique e Real Madrid ontem. Bom dia aqui para nós, para vocês aí na Espanha. Boa tarde, Arantes. Acertei, tudo bem? É isso, Marinho. Boa tarde, buenas tardes, né? Se a gente quiser falar em espanhol, ou bona tarda, se quisermos falar em catalão, como falam aqui em Barcelona. Mas o Vinícius Júnior, eu estou gastando meus idiomas aqui, mas quem gastou a bola ontem foi o Vinícius Júnior, né? A gente vai sempre falar, claro, dos 2 gols que ele fez, mas foi mais do que isso, né? Ele fez muitas jogadas de ataque, ele foi, como quase sempre, foi o escape do Real Madrid, né, para o ataque. Levou uma falta ali em que ele tentou dar meio que um elástico invertido, um drible super complexo ali nos zagueiros do Bayern, né? Eu acho que foi o Leimer que deu no meio dele, mas enfim, o Vini ontem ele simplesmente pegou o Kim, né, o zagueiro coreano, que foi o melhor zagueiro da Série A do Campeonato Italiano do ano passado, e tirou o Kim para nada, né? Ficou parecendo que era um zagueiro ruim, né? Um zagueiro que é um dos foi, pelo menos na temporada passada, essa temporada um pouco menos, mas foi um dos melhores da Europa na temporada passada. Realmente, Marinho, até comentava isso também no vídeo que gravei para as redes sociais aqui do UOL, é uma atuação daquelas que ela coloca o Vinícius na discussão de melhor do mundo. Não vou dizer que o Vinícius vai ganhar o melhor do mundo por causa disso, porque depende dos resultados do clube, né? Mas ela coloca ele numa discussão que tem o Mbappé, que tem o Bellingham, que teria o Haaland, não fosse esses últimos 2 meses ruins dele, mas realmente é a gente voltando a ver um brasileiro tendo atuações de protagonista absoluto em uma campanha importante da Champions League, né? Porque a gente fala... o Vinícius fez um gol em final da Champions League, né? O gol do título do Real Madrid contra o Liverpool na temporada 21-22 é dele, mas aquele time era o time do Benzema, tanto que o Benzema ganha os prêmios individuais, né?
mas agora realmente essa atuação de ontem colocou o Vinícius num outro nível. Ele já estava num nível muito alto aqui, ela coloca ele num outro nível dentro do Real Madrid, do futebol europeu. E ele entrou na lista de 10 maiores goleadores brasileiros da Liga dos Campeões, né? Deixando para trás nomes importantes como o Ronaldinho Gaúcho, inclusive a gente está vendo aí na tela, o Neymar é o topo com 31 gols, mas o Vini aparece ali com 20 empatados com o Rodrigo em 10º, junto com o Romário, o Hulk. Você está vendo a lista inteira na tela para você. É importante, né, Arantes, esse tipo de marca para mostrar o protagonismo que o Vini está atingindo no futebol europeu, né? Exato. E ele é um jogador, né, Marinho, que ele nem é um jogador de gol, né? Não é essencial. O que ele dá para o Real Madrid não é essencialmente ou não é primordialmente o gol, né? Ele é um jogador que, claro, faz ali, na temporada passada fez 23 gols, nessa ele já chegou a 21, mas ele está se destacando em uma característica que nem é o que se exige dele, né? O Real Madrid tinha o Benzema até pouco tempo que fazia 40 gols por temporada, né? É realmente impressionante que ele já entre nessa lista, certamente vai aí subir algumas posições, né, nos próximos jogos ou na próxima temporada, enfim. E existe um outro dado, uma outra lista também, que é, para mim, tão impressionante ou mais impressionante do que essa, que se a gente contar só as últimas 3 Champions Leagues, né, só as últimas 3 edições, o Vinícius ele participou entre gols e assistências de 31 jogadas de gol, né? São 16 gols e 15 assistências. Nesse mesmo período, nenhum jogador participou tantas vezes quanto ele, né? Isso mostra realmente a importância que ele tem no Real Madrid e na Champions League, né? Nos últimos anos, até porque o segundo nesse ranking, né? O Vinícius tem 31 participações em gols, o segundo é o Mbappé, que tem 28. Aí a gente vê com quem ele está brigando realmente nesses últimos anos aí. O Vinícius, que, claro, ultimamente, né, a gente fala dele, a gente sempre lembra das lutas dele fora de campo, né, da questão da luta dele contra o racismo, das várias vezes que ele sofreu manifestações racistas na Espanha, mas temos que lembrar sempre que falamos do Vinícius Júnior que ele é o jogador de primeiro nível do futebol mundial, e números como essa lista dos artilheiros brasileiros e como essa lista também dos jogadores que mais participam de gols mostram isso, né? E acho que a atuação de ontem, ela, se possível, eu não sei se era possível colocar ele num ponto mais alto ainda do que ele já estava, mas eu acho que essa de ontem ela coloca ele um pouco acima ainda, porque ir para o estádio do Bayern de Munique, que é considerado um dos campos mais complicados da Europa, e ajudar o Real Madrid a não sair de lá com uma derrota que parecia decretada ali, né? Até o empate do Real Madrid por 2-2, o Bayern chegou a ter chance de fazer 3-1, fazer 4-1, sair com um resultado muito favorável. A capa do Diário AS, um dos principais jornais daqui da Espanha, no Jornal de Madrid, hoje a capa é Um Diabo no Inferno, porque o estádio do Bayern de Munique é conhecido como o Inferno, né? O Inferno Vermelho do Bayern de Munique. E se o estádio era o inferno, ontem o Vinícius foi o diabo lá, que foi ele que mandou na coisa toda ali.